Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui juntos nas nossas quartas-feiras, estudando temas doutrinários da Bíblia, da Palavra de Deus. Chamamos assim o nosso culto de doutrina. Doutrina são os ensinamentos bíblicos. Existem, obviamente, doutrinas humanas, doutrinas de homens, de denominações, mas não é o nosso foco, o nosso objeto aqui de estudo. Porque o nosso objeto de estudo é sempre uma doutrina bíblica, aquela que tem base bíblica, todo embasamento bíblico, argumentação bíblica. Óbvio que a gente pode estudar um pouco que a filosofia, a psicologia, é, a sociologia, qualquer outra ciência social pode nos auxiliar em determinados temas. Mas a nossa única regra de prática e fé é a Escritura Sagrada. Então, nós temos a Bíblia, né, como nosso referencial, como a nossa base e como nosso objeto de estudo em cima desses temas doutrinários. E temos estudado aqui, nas quartas-feiras, vários temas doutrinários. Hoje, nós vamos estudar a doutrina dos demônios, chamada de demonologia, né, de demônio. Na semana passada, nós estudamos a doutrina de Satanás, a satanologia. O que a Bíblia fala sobre Satanás e como a Bíblia assim o descreve e o apresenta. Muitas pessoas não acreditam na existência de Satanás, acreditam na existência do mal, de uma força do mal operando no mundo, influenciando. Mas, biblicamente, Satanás é uma pessoa, é um ser espiritual e que atua de forma a trazer destruição aqui no nosso planeta e nas pessoas. Ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que Satanás veio matar, roubar e destruir. É essa apresentação que a Bíblia assim faz de Satanás. E juntamente com Satanás existem os seus seguidores espirituais, que são chamados também de demônios. E hoje, esses demônios serão objeto do nosso estudo à luz das Escrituras Sagradas. Não vamos nos embasar aqui em ensinamentos nem espíritas, umbandistas, ou religiões afro, ou qualquer outra religião que tratem desse tema. O nosso foco aqui, todas as quartas-feiras, é estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra do Senhor que tem autoridade sobre todos nós, cristãos, que seguimos as Sagradas Escrituras. Ok? Então, dando início aí ao nosso estudo sobre demoniologia, né, a gente precisa entender que como eu falei anteriormente, a Bíblia apresenta Satanás como um anjo. E ele é chamado em Mateus 12, 24, de príncipe dos demônios. Então, se Satanás ele é o príncipe dos demônios, existem outros, né, que os seguiram. E esses anjos, eles são organizados, eles existem uma hierarquia. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, fala de principados, potestades, príncipes, dominadores. Então, há uma hierarquia angelical aí dos demônios. Então, é interessante a gente perceber que a Bíblia nos dá muitas informações a respeito desses demônios. Por exemplo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala que alguns desses demônios já estão presos e outros estão soltos, cumprindo ordens e seguindo as orientações do seu maioral, que é Satanás. Então, quando a gente olha e volta para as Sagradas Escrituras, percebemos que nós temos muitas informações sobre demônios e que não precisamos recorrer a nenhum outro tipo de literatura ou de fonte para nos ensinar a respeito da atuação desses demônios. Por exemplo, quais são as características desses demônios? O que a Bíblia fala? O que ela nos apresenta sobre as características dele? Então, três coisas que a gente precisa entender.
a natureza, o intelecto e a moralidade desses demônios. Então vamos lá. A primeira característica, que é a natureza. A Bíblia apresenta esses demônios como seres espirituais. Mateus 17, capítulo 17, versículo 18. Já nos informa da natureza espiritual dos demônios. Mateus, capítulo 17, versículo 18. Com relação ao intelecto, Marcos 1, 24, fala que os demônios conheciam a Jesus. E Mateus 8, 29 diz que eles conheciam o próprio destino deles. E ainda no livro de Tiago, capítulo 2, verso 19, diz que eles conhecem o plano de salvação. Então veja o intelecto dos demônios. Eles conheciam a Jesus, Marcos 1, 24. Conheciam o seu próprio destino final, né? Mateus capítulo 8, verso 29. E conhece o plano de salvação, Tiago, capítulo 2, versículo 19. Então, mostra que eles são seres intelectuais. Além de serem espirituais, eles têm uma natureza espiritual, mas também têm um intelecto. E aí, o que é mais terrível é a sua moralidade, porque eles são chamados na Bíblia de espíritos imundos. E a sua doutrina leva a uma conduta imoral. Esse é um texto muito forte que eu gostaria de ler. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, os versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz: Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Então, veja que coisa terrível a moralidade desses demônios. Eles são, além de serem espíritos imundos, a influência doutrinária desses demônios, a doutrina demoníaca, para levar as pessoas à imoralidade. Você já notou como isso tem encharcado a nossa sociedade, e não apenas a nossa, mas o mundo inteiro? Quanto é produzido de material pornográfico, de todo tipo de libertinagem, de perversão sexual, de mudança de padrão, de modelo familiar, de comportamento sexual na juventude, na adolescência, de abusos contra a criança, enfim, toda sorte de perversão imoral. Há uma influência direta da ação demoníaca. Então, qual é a ação demoníaca? Quais são as atividades? Já que nós vimos agora as características, né, da natureza, do intelecto e da moralidade dos demônios, qual seria, então, a atividade demoníaca? Então, eu queria destacar em dois aspectos a atividade. Primeiro, a gente dá uma olhada no plano geral. Como é que esses atuam no plano geral e depois no plano particular, em cima de indivíduos, de pessoas, tá bom? Então, veja, primeiro aspecto, no âmbito geral, os demônios tentam subverter o propósito de Deus. Está lá em Deuteronômio 10, 10. Também Apocalipse 16, 16. Qual é o propósito dos demônios? É subverter o plano de Deus, os propósitos de Deus. Uma outra coisa, os demônios tentam estender a autoridade de Satanás cumprindo as suas ordens, Efésios 6, 11 e 12. Eles estão debaixo da autoridade de Satanás e uma das funções demoníacas, né, é estender o território, a influência demoníaca. Se você lembrar do livro de Daniel, vai falar do príncipe da Pérsia. Talvez alguns que estão ouvindo essa expressão pela primeira vez vão associar um filme que tem esse nome, mas esse filme era baseado num jogo de videogame. E olha que coincidência, né?
era de um demônio. Então, fala de um demônio territorial na Pérsia, a Pérsia antiga, né, que tem trazido ainda a influência babilônica, dos deuses babilônicos, em diversas culturas, trazido o ocultismo para o Ocidente. Então você vê que há uma ligação, um elo muito grande entre essas coisas. Então esse país, né, essa região, desculpa, da Pérsia, era influenciada por um demônio. Então os demônios, eles tentam exatamente isso, estender o domínio, a influência satânica no mundo. Agora, particularmente, como é que os demônios vão atuar? Mateus capítulo 9, verso 33, diz que eles podem causar doença nas pessoas. Há situações, né, como Lucas capítulo 13, versículos 11, também o verso 16, fala exatamente isso. Os demônios levando doença. Isso já notou, eu não quero dizer que o Covid-19 não posso afirmar que é uma doença satânica, de influência demoníaca, mas que os demônios, eles tinham na Bíblia, né, esse poder de trazer doença. Mateus capítulo 4, verso 24, fala da possessão demoníaca. Os demônios, eles têm a capacidade de possuir, habitar corpos humanos. Existem várias passagens bíblicas, e não só corpos humanos. Marcos 5, 13 fala também da possessão de animais. Lembra quando, nessa passagem, o demônio, Jesus expulsou o demônio de uma pessoa e ele entrou numa manada de porcos, e os porcos se atiraram no abismo para morrer no mar? Aqueles animais foram possuídos ali por demônios. Então, os demônios, eles têm a capacidade de possuir pessoas. Daqui a pouco eu vou falar sobre possessão. E também de possuir animais. Agora, a grande atuação demoníaca é tentar se opor ao crescimento dos filhos de Deus. Esse é um texto que eu gostaria de ler. Efésios capítulo 6, versículo 12. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, os nossos grandes adversários são adversários espirituais. É por isso que o cristão tem que estar revestido da armadura de Deus, que é exatamente nesse capítulo 6 de Efésios. Temos que usar as armas espirituais, a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com o povo de Deus, a intercessão, né? Buscar a plenitude do Espírito Santo. Tudo isso nos fortalece contra as investidas das atuações demoníacas. E, por último, os demônios disseminam falsas doutrinas. A gente já viu isso lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eles são disseminadores de doutrinas. Existem doutrinas demoníacas terríveis. Por exemplo, a doutrina de que o cristão não pode ficar doente ou não fica doente. Isso é uma mentira, isso é um absurdo, isso é um erro tremendo. E o pior é que essas pessoas que ensinam isso dizem que você não pode procurar um médico nem tomar nenhuma medicação. E aí o que acontece? Muita gente que acredita nisso, por conta de não se cuidar, não buscar uma ajuda clínica, médica, ou tomar uma medicação adequada, acabam morrendo. Muitas pessoas já morreram por conta de... Muitas vezes procura médico. Eu lembro de um que, alguns anos atrás, algumas décadas, apareceu aí na televisão, orando para que todo mundo ficasse curado da vista. E o passo de fé era jogar e quebrar os óculos, como eu estou agora usando. Recentemente comecei a usar óculos, né? A idade, o tempo e a necessidade me forçaram a isso. Esse pastor, ele orava e dizia que todo mundo ia ficar curado da vista. E milhares de pessoas quebraram seus óculos, jogaram os óculos. Sabe o que aconteceu?
aconteceu, tiveram depois que comprar tudo de novo. Agora, o próprio pastor que fazia isso, quando foi entrevistado, ele teve que usar óculos para ler um texto que ele queria usar, e aí o repórter, mas você usa, ele né, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Foi a desculpa esfarrapada. Eu sei que quebrar óculos não vai quebrar a sua vida nem as suas finanças, mas existem ensinamentos demoníacos que têm quebrado vidas, famílias, relacionamentos, quebrado a saúde financeira de muitas pessoas, levado muita gente à ruína. Cuidado com esses ensinamentos demoníacos. Possessão demoníaca. O que é que vem a ser isso? Né? O que é que significa essa palavra? Vou dar uma definição clássica aqui de possessão demoníaca. Possessão demoníaca é a habitação de um demônio de uma pessoa, exercendo controle e influência direta sobre ela, com certo prejuízo para as faculdades mentais e físicas, ou físicas. Né? A possessão, ela tem que ser distinguida da opressão, certo? Ou de uma influência satânica no mundo. Biblicamente, um cristão, um filho de Deus, independente da sua denominação, né? Se você é um filho de Deus, se você tem o Senhor Jesus, o que habita em você é o Espírito Santo de Deus, e maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nenhum cristão, nenhuma cristã será possuído por um demônio. O demônio, ele não tem poder, ele não tem essa influência, ela não tem essa força. Ele não conseguirá penetrar em você. Ele não sabe dos seus pensamentos. Ele não conhece o que passa aqui dentro. Ele não é onisciente. Ele não tem essa capacidade, nem Satanás, nem os demônios. Então, o que é que ele pode fazer para nos atingir? Né? Ele pode tentar nos oprimir com uma sociedade violenta, com imoralidade, com doenças, com guerras, com violência, com morte, com abandono, com mau testemunho, com a fé de muitos esfriando. Tudo que a gente percebe no mundo, né, girando contra os valores de Deus, contra as verdades bíblicas, pastores envolvidos em escândalos, pessoas líderes religiosos sendo mau exemplo em várias áreas. Né? Então, tudo isso aí pode ser uma atuação demoníaca para lhe atingir, para esfriar você na fé, mas ele não tem como lhe possuir. Por isso que a Bíblia diz que o Satanás ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livram do mal. Então, Satanás ele, e os seus demônios, eles não têm, eles podem lançar setas, dados inflamados, que podem nos atingir e nos afligir, mas nunca, nunca, nunca nos possuir. Agora, infelizmente, existem pessoas que são suscetíveis a serem possuídos pelos demônios. A Bíblia fala muito disso, de pessoas que eram endemoniadas. Um dos mais famosos é chamado o endemoniado gadareno, lá da região de Gadara. Era um jovem que era possuído por vários espíritos. Há uma mulher na Bíblia de que foi expulsada 7 espíritos e foi dado a ela uma opção de se encher do Espírito de Deus para que o demônio não voltasse com mais 14 espíritos. Um dos espíritos, né, que se apresentou, aquele que saiu para a manada de porco, era chamado de legião, porque era uma legião de demônios ali possuindo aquela pessoa. Né? Então, infelizmente, tem pessoas que brincam com isso, com esses jogos de magia negra, esses tabuleiros de origem, de consulta aos mortos. Né? Muito cuidado com essas coisas. Tem gente que leva isso na brincadeira. E isso é uma coisa muito séria na Bíblia.
Existe uma realidade espiritual, por mais que nós não a vemos, nós podemos perceber porque somos seres espirituais. Nós temos um espírito também, fado dentro de você. Por isso que a Bíblia manda você se encher do Espírito de Deus. Busque a Deus. Não busque a força do mal, não busque forças ocultas, não busque conversar com demônios, dar brecha ao inimigo. Né? Isso é algo muito perigoso. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, é muito simples. Basta você abrir o seu coração para Jesus, convide Jesus para entrar na sua vida, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus, peça para que Ele tome conta de você, da sua família, da sua casa. Faça uma aliança com Deus, do jeito que você é casado, fez uma aliança com a sua esposa, com o seu marido, faça uma aliança com Deus, um compromisso com o Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, estará a mão do Senhor, a bênção do Senhor. A Bíblia diz que quando nós somos filhos de Deus, praga alguma chegará na nossa tenda, na nossa casa. Nada que vai acontecer conosco acontecerá sem a permissão dos céus. E isso para nós é motivo de segurança, de tranquilidade. Seguro estou nas mãos do meu Senhor, seguro estou porque Deus é o dono da minha vida. E não dê brecha às coisas demoníacas, às doutrinas demoníacas, aos ensinamentos demoníacos. Já que o demônio ele pode possuir uma pessoa, o que é que ele pode, além de possuir, trazer nessas pessoas? Eu falei aqui, né, trazer doenças físicas. Vamos ver um texto que fala sobre isso, o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Veja como Mateus faz uma descrição dessa possessão demoníaca. Mateus, capítulo 9, os versículos 32 e 33. Mateus 9, versos 32 e 33 diz: Ao retirarem-se eles, foram-lhe trazido um mudo endemoniado, e o expeliu o demônio, e falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Olha, não entenda mal. Surdez, né, ser mudo, surdo, ter a dificuldade de audição da fala, isso não é sinônimo de possessão demoníaca. Nunca entenda dessa maneira. Mas nesse caso aqui específico de Mateus 9, era. Tanto é que assim que os demônios foram expulsos, né, a pessoa passou a falar. Então entenda muito bem isso. Isso é uma atuação terrível, né, dos demônios, trazendo esse tipo de sofrimento, né, de angústia. Atos, capítulo 5, verso 16. Gostaria de ler um outro texto que fala sobre possessão aqui demoníaca. Atos, capítulo 5, Atos dos Apóstolos, versículo 16, diz assim: Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram totalmente curados. Isso aqui é uma passagem maravilhosa aqui, que os apóstolos de Cristo, eles tinham o poder de curar enfermos e de curar pessoas que sofriam com esses espíritos demoníacos, que aqui são chamados de espíritos imundos, trazendo sofrimento às pessoas. Mateus, capítulo 17, é uma outra passagem que a gente vai ler. Eu quero ler essas passagens porque você vai ver que a sua Bíblia, a minha Bíblia, nos dá muitas informações sobre as atuações demoníacas. Mateus, capítulo 17, versículos 15, diz assim: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água.
E aí o texto continua dizendo assim: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Veja que era uma criança, e que era uma criança que era atormentada. As pessoas tinham ele como um louco, como um lunático, porque ele se jogava no fogo, ele tentava se afogar, né? E, novamente, não quero dizer que as pessoas que sofrem de alguma demência, de algum problema mental, físico, isso seja uma atuação demoníaca, mas, novamente, olhando para a Bíblia, nesse caso aqui da Bíblia, esse menino, essa criança, ele sofria de problemas mentais por conta de uma atuação demoníaca. Não dá para perceber isso, porque o texto é muito claro. Ou seja, existe uma atuação forte dos demônios, né? E essa atuação, ela tem uma extensão. O que é isso? O que é que eu quero dizer com isso que ela tem extensão? Quanto às pessoas, né? Somente aqueles que dão brecha e que não têm a Cristo no coração é que podem sofrer desse tipo de possessão. Só as pessoas que abrem o caminho, fazem pactos, ou pais que muitas vezes, infelizmente, consagram seus filhos a demônios, a entidades demoníacas. Isso é um absurdo, mas infelizmente isso acontece. Então, essas pessoas que já têm um envolvimento, elas estão muito abertas e suscetíveis a receberem uma possessão demoníaca. Agora, com relação ao tempo, né, geralmente é um tempo limitado. A pessoa não fica possuída a vida inteira pelo demônio. O demônio não habita para sempre na vida. Né? Ele vem muitas vezes causar estrago durante um tempo, um período. Né? Em situações, há muitas vezes é uma entrada que demora minutos ou horas. Então não há uma atuação eterna na vida de uma pessoa, do demônio. Né? Mas há, sim, e de fato, uma atuação direta controlando a mente e a atividade de algumas pessoas. E não só, entenda, de pessoas que se envolvem com o ocultismo, com religiões demoníacas, né, declaradamente seitas demoníacas, e tem a igreja do diabo, a igreja de Satanás, a igreja do demônio, enfim. Isso aí está muito claro e muito visível, e não só isso, né, porque a atuação demoníaca, o demônio, ele veio matar, roubar e destruir. E se você olha para todas as sociedades, veja como ele é atuante nessa sociedade. Né? Veja quanta atuação, infelizmente, maligna nesse mundo. Porém, existe um final para tudo isso. O destino deles já estão traçados. Como eu falei aqui no início, né, alguns demônios foram lançados no abismo, né, nas profundezas. Isso aí, Apocalipse, né? Vamos ler um texto de Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, fala exatamente sobre isso. Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, e tinham sobre ele como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Essas palavras, né, são sinônimos para a palavra de Satanás, ou destruição. Né? Satanás, um dos nomes em hebraico, Satanás é destruidor. Então, esses demônios aí, eles estavam presos no abismo, foram lançados, mas outros estão soltos. E alguns serão soltos na grande tribulação. Alguns dos demônios que estão presos, Apocalipse, capítulo 16,
versículo 13 e 14. Apocalipse, capítulo 16, versos 13 e 14, diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa peleja do grande dia é a batalha final chamada de Armagedon. É aquela batalha final que, se dependendo da sua corrente escatológica, ela vai acontecer literalmente em Israel, no Vale de Josafá. Se você pensa de outra maneira, seria a atuação aí direta desses demônios, né, nos últimos dias contra as forças do bem, os anjos e os servos do Senhor. Então, qual será o destino definitivo desses demônios? Finalmente, aqui, todos os demônios serão lançados juntamente com Satanás para dentro do lago de fogo e enxofre. Vamos ver uma passagem em Mateus, depois a gente vem em Apocalipse. Né? Mateus, capítulo 25, versículo 41. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 41, que diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse fogo eterno aí, né, que é descrito, o livro de Apocalipse o descreve como o lago de fogo e enxofre. E o que é isso? É o local, né, chamado assim na Bíblia, do destino final de Satanás e dos demônios. Isso está no capítulo 20, a partir do versículo 10 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 em diante. Eu vou ler, que é a passagem que dá o fechamento da atuação demoníaca do mundo, de Satanás e de seus demônios. Apocalipse 20, a partir do verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E quem foi lançado para dentro do lago de fogo? Satanás, seus demônios, a morte. Aqui diz também que o inferno e, infelizmente, todos aqueles que seguiram a Satanás. Todas aquelas pessoas que não se submeteram ao senhorio de Cristo. Por isso que é tão importante falar do amor de Deus. Por isso que é tão importante falar da necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Isso não é falar de religião, não é falar da minha igreja, da sua igreja, que a minha é melhor, que a sua é pior. Aqui nós não entramos no âmbito das denominações,
dessas visões de segmentos do cristianismo. A coisa mais importante que nós temos que fazer é falar das pessoas, do amor de Deus. Porque quando as pessoas conhecem a Deus e abrem o seu coração para Deus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você recebe uma nova natureza. Você recebe o Espírito Santo de Deus. Você é selado com o selo da promessa, como uma propriedade exclusiva de Deus. Satanás não tem nenhuma atuação, os demônios não terão nenhuma atuação na sua vida, nenhum impacto, nenhum poder. E sobre nós estará a vida eterna, a eternidade ao lado de Cristo. Mas aqueles que não têm a Cristo, aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo, aqueles que não aceitam Jesus em seu coração, infelizmente, terão um final trágico, assim como Satanás, assim como os demônios, assim como está escrito nas Sagradas Escrituras. Infelizmente, tem muitas pessoas que não acreditam no inferno e não acreditam nessa realidade. Acreditam no céu, é uma incoerência, né? Porque a Bíblia fala de céu e inferno, e muitos só acreditam no céu. Para a informação de todos, a Bíblia fala muito mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque o inferno é uma realidade terrível. Mas eu não quero, não sou daqueles que gostam de assustar, não gostaria que você viesse para Deus com medo do inferno. Você tem que vir para Deus por conta do amor maravilhoso de Deus, pela graça maravilhosa do Senhor, pelas misericórdias de Deus que se renovam cada dia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a grande mensagem das Escrituras Sagradas. E é por isso que é importante conhecer sobre Satanás, sobre os demônios, porque eles querem nos impedir disso. Eles querem criar falsos ensinamentos, falsas doutrinas, que a Bíblia chama de heresias. Ensinamentos que vão cegar as pessoas, vão tirar a visão de Deus, vão deixar de enxergar o plano e o propósito de Deus na vida delas. E muitas vezes vão se deixar seduzir com as ofertas satânicas dos demônios. Vamos ter cuidado, vamos ter as armaduras espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades, príncipes, dominadores desse mundo. Mas se alguém está em Cristo, nós já somos mais do que mais do que vencedores. Jesus venceu a morte, destruiu Satanás na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém e louvado seja Deus. Vamos orar por isso. Obrigado, Senhor, pelo teu grande e infinito amor. Obrigado pelo teu Filho amado, por ele ser o dono das nossas vidas, por fazermos parte da família de Deus, nos tornarmos a habitação do Espírito Santo de Deus, pois um Deus vivo habita em templos vivos. Que o Senhor ache em nós templos para a glória do teu nome. É o que nós oramos e que pedimos. E oramos por aqueles que são atormentados, ó Deus, com essas atuações demoníacas. Que o Senhor possa trazer livramento, libertação. Que o Senhor traga a cura, né? Possa soltar os que estão cativos, libertá-los. Que eles possam conhecer a verdade e verdadeiramente serem livres. Trazê-los, ó Deus, para o reino do Filho do teu amor. É o que nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, gente. Semana que vem nós continuamos o nosso culto doutrinário. O governo do estado lançou uma cartilha falando aí da liberação
sobre a volta dos templos religiosos, mas com números reduzidos, com proibição de pessoas acima de 60 anos. E a minha igreja, a minha comunidade, a Igreja Presbiteriana Castelo Forte, nós temos muitas pessoas com mais de 60 anos, e isso é uma bênção para a nossa vida, que são homens e mulheres de fé, com maturidade, que dão testemunho, que têm um legado muito grande, um serviço prestado ao reino de Deus e continuam extremamente ativos na nossa igreja. Então, por enquanto, nós não vamos abrir nosso templo na Igreja Castelo Forte. Enquanto estiver essa onda de morte e de infecção aqui na nossa região, nós estaremos no conforto da nossa casa, fazendo as transmissões pela internet no domingo à noite, às 19 horas, cultos de doutrina todas as quartas, às 18, às 20 horas, e diariamente a gente solta as devocionais. Tá bom? A gente está conversando no conselho, o presbítero Elinaldo, que sempre nos acompanha, é dessa mesma opinião, né? Presbítero Joani, presbítero Flávio, não achamos prudente ainda nos reunirmos na nossa igreja, no nosso tempo. A saudade é muito grande, o desejo de estar junto com os irmãos é muito grande, mas não podemos correr nenhum risco de perder nenhuma vida preciosa, ou de contaminar alguém, ou um visitante, ou qualquer pessoa da nossa comunidade. Por favor, entendam, intensifiquem as orações, a intercessão, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele tire o mais rápido do nosso meio, do nosso convívio, esse vírus, ou que se encontre uma vacina, uma cura. Ela pode ser uma cura divina ou uma cura através dos meios ordinários, mas que essa cura venha do Senhor para todos nós. Tá bom, meus queridos? Uma boa noite a todos, Deus abençoe, fiquem na paz de Jesus.